Pois é, vamos começar mais uma aula, a aula 4. E mais uma vez eu estou chamando a Mafalda para me ajudar, mas eu tenho a impressão que eu preciso de mais ajuda, porque a, eu pensei que cada aula fosse mais fácil, mas parece que a gente falar para um computador sozinho não é muito simples, não. Bom, está aqui a Mafalda com a sua sopa maravilhosa e o seu desejo de não querer tomar sopa. Será que trabalhar em soluções farmacêuticas ou definir solubilidade será uma sopa? Vamos ver um pouco. Então, logo de início, nós vamos definir o que é uma solução. Uma solução é, para simplificação, a melhor definição que eu encontrei foi essa, de dispersão molecular, eu vou abreviar aqui, dissoluto, soluto, ou solutos em solventes. Solvente ou solventes. Bom, a definição de solução eu tenho repetido no meu curso e o livro do Alton também traz essa definição. A definição, uma compreensão dessa definição, ela é muito simples quando você traz, por exemplo, solubilidade de açúcar de casa em água. Você vê, quando você está com açúcar sozinho, você vê o açúcar. Quando você coloca a água no açúcar, o açúcar da água, desculpa, o, o açúcar desaparece. Mas se testa pelo sabor que o açúcar permanece lá. Então, o que existiu, na verdade, foi uma redução do tamanho, indo esse açúcar para agora ficar subdividido como moléculas de açúcar. E o tamanho de uma molécula, entre elas a do açúcar, ela está em torno de angstrom, ou menos que isso. E a nossa vista enxerga até cerca de 60 nanômetros. Ok? Bom, uma outra definição que nós vamos fazer e fazer um método de determinação também seria solubilidade. Então, solubilidade se referindo à solubilidade de alguma coisa em outra coisa, ou de um soluto em um solvente, ou de solutos em solventes, é a quantificação da dissolução. Então, quantificação da dissolução até saturação
de um soluto em um solvente. Veja, nós vamos precisar, na verdade, também de trabalhar a solubilização de solutos variados, princípios ativos variados, em solventes variados. Por exemplo, glicerina misturado com água, glicerina mais propileno glicol mais água e por aí. Esse conceito ele se aplica aos três estados da matéria. Tanto os conceitos da definição de solução e solubilidade referem-se, podem ser aplicados aos três estados da matéria, sólidos, líquidos e gases. Mas como nós vamos mais rotineiramente no trabalho de soluções farmacêuticas, nós trabalhamos com sólidos e líquidos, nós vamos dar mais atenção para sólidos e líquidos. A forma de você expressar uma solubilidade seria mais comumente em porcentagem, seja ela peso por volume ou peso, ou você pode trabalhar na forma molaridade, na forma de molaridade, na forma de fração molar, ou em qualquer forma que você expresse exatamente uma concentração de alguma coisa em um solvente, de um soluto em um solvente. Ok? Eu preparei aqui, não sei se a Mafalda está me ajudando muito, mas essa cara dela está fantástica. Eu preparei aqui um modo de determinação de solubilidade, que é um dos modos que existem na literatura, que seria: eu tenho um dado soluto, ok, eu tenho aqui esse soluto, e eu vou colocar dentro de um solvente, vou filtrar essa solução aqui, que eu poderia chamar de uma solução mãe. Solução mãe. Eu vou agitar até saturação. Eu vou agitar e vou agitar demoradamente até saturação dessa solução. A definição em texto é simples, mas eu prefiro colocar aqui, exemplificando com um pequeno desenho, para facilitar a compreensão. Então, eu vou agitar até a saturação e vou transferir o meu solvente, a minha solução mãe, para o filtrado e vou obter aqui, agora, o filtrado. Então, aquela parte que eu teria do material saturado vai ficar no meu filtro. Aqui os cristais da saturação vai ficar no meu filtro aqui, e a parte solubilizada do meu
soluto vai passar para o filtrado. E então, eu vou determinar nesse filtrado, determinar o teor do soluto. Ok? Aqui eu tenho que criar um método analítico que eu consiga validar esse método analítico e consiga determinar com segurança. Normalmente, quando você solubiliza uma substância, e numa próxima aula vai ficar mais claro isso, você apenas não está fazendo alteração na molécula. Você está fazendo simplesmente uma dissociação, está quebrando as forças intermoleculares entre uma molécula que eu possa dizer aqui A de um soluto e uma molécula B, desculpa, de um solvente. Ok? Então, esse é o caminho normal. Agora, se você quiser, você pode, de uma maneira menos precisa, você pode determinar o início da saturação quantificando por cálculo, né? Por cálculo, o que foi adicionado no solvente até, obviamente, a saturação. Logicamente, esse é um método usual, ou seja, aqui nessa etapa eu vou visualizar o início da saturação e, logicamente, esse método é um método de aproximação que você pode, sem análise, mas entendendo teoricamente o que acontece com o seu soluto solvente, com a sua ligação soluto solvente, você tem uma aproximação segura, de quanto segura em termos calculando o que você colocou exatamente aí, mas bem aproximada uma quantidade do quanto esse solvente dissolve o determinado soluto. Obrigado por hoje, até a próxima.